Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos. Abençoe com essa meditação, com esse conselho, com essa direção para a sua vida. Graças a Deus que o Espírito Santo, quando Deus nos criou, ele nos deu a sua imagem e semelhança, que é a sua consciência. Deus nos deu da sua consciência. Deus conhece tudo que existe. Ele conhece o bem, ele conhece o mal. Como ele é Deus, ele é justo, perfeito, santíssimo, é óbvio que ele só faz o bem. Quando ele criou o homem, antes de criar o homem, ele criou todas as coisas. Ele criou a luz, ele criou os céus, a terra, os mares. Ele criou as plantas, os animais. Ele criou tudo com perfeição. E é assim como fazem os pais. Quando o filho está na barriga, né? A criança está na barriga da mulher, ela está grávida, imediatamente os pais, antigamente era assim, não sei como é que é hoje, mas antigamente era assim, costumava-se preparar o enxoval da criança, o quarto, a caminha, o berço, etc. Exatamente isso que Deus fez. Deus, antes de trazer o homem e a mulher à existência, ele criou uma situação perfeita para eles. Ele criou tudo do bom e do melhor. Deus criou tudo do bom e do melhor. Tudo. Perfeitíssimo. Então, quando ele foi fazer o homem e a mulher, Deus os fez à sua imagem, a imagem do Pai. A imagem do Pai. Que imagem é essa? Claro que não é... Deus é espírito, como é que ele vai colocar no corpo físico a imagem dele? Não é, a imagem dele não é uma figura com olhos, com ouvidos, com nariz, com boca. Não, a imagem dele é a consciência de justiça, a consciência do que é justo, do que é certo, a consciência do que é correto e do que é incorreto. Ele tem isso até hoje. Quando ele fez Adão e Eva, ele os fez com essa imagem, a imagem do bem, a consciência do bem. E por conta disso, Adão e Eva eram perfeitos, perfeitíssimos, perfeitíssimos. Então, pessoal, é isso que eu queria que você entendesse. Deus criou tudo perfeito antes de criar o ser humano. O ser humano foi criado à sua imagem e semelhança. Quer dizer, a obra-prima de Deus é o ser humano, foi o ser humano. Perfeitíssimo. Tanto que Deus os fez também com a mesma consciência. Consciência do bem, do que era certo, e consciência do que era errado, do mal. Você verifica, por exemplo, que Deus falou para Adão: olha, Adão, eu coloquei todas as frutas, árvores frutíferas no jardim, o que você quiser, você pode comer à vontade. Mas tem aquela árvore ali, que é a árvore que produz o fruto proibido.
essa árvore você não toca. Quer dizer, Deus colocou a árvore para provar a Adão e Eva a sua fidelidade, lealdade, integridade, correção, justiça. Aí você vai dizer assim, mas espera aí, bispo, Deus não poderia ter feito Adão e Eva, não poderia ter tirado aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, do meio do jardim, para Adão e Eva não pecarem? Deus poderia ter feito o que ele quisesse. Só que, se ele o fizesse, então Adão e Eva seriam criados não com a sua imagem e semelhança, porque a imagem de Deus é essa. Deus tem conhecimento de todo o bem, Deus tem conhecimento de todo o mal. Deus é Deus. Por isso que ele fez o homem à sua imagem e semelhança. E aqui diz assim, no versículo 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quer dizer, Deus fez o ser humano como ele, gerado dele, com a mesma consciência do bom e do mal, do bem e do mal, do certo e do errado, do justo e do injusto. Deus foi perfeitamente justo. Era a imagem dele. Ele não poderia fazer meia imagem dele. Não, foi 100%. Mas com a imagem de Deus, nós poderíamos e nós poderemos fazer a escolha certa. Por exemplo, você, quando nasceu, você nasceu com a consciência do que é certo e do que é errado. Se você usou da consciência, da má consciência para fazer o que é errado, você escolheu fazer isso. Você e mais ninguém, não foi Deus, não, foi você. Ah, mas o diabo, bispo, mas e o diabo? O diabo, ele falou com a Eva, olha, prova dessa fruta, faz isso, faz aquilo. Ele falou. O diabo não pegou a fruta e enfiou goela abaixo na boca de Eva, não. Ele falou. Então a Eva tinha consciência da voz de Deus, olha, não toque nessa árvore, nesse fruto dessa árvore. O diabo veio e falou, toque, pode fazer isso. Então a Eva decidiu por si mesma provar do fruto da árvore. Ela decidiu. Ela que decidiu. Ela não foi enganada. Ela não foi iludida. A Bíblia fala que Eva foi enganada. Ela foi levada, induzida. Mas ela não foi enganada porque ela tinha consciência de que estava fazendo uma coisa errada. Tanto é que ela insistiu com Adão para provar do fruto. Quer dizer, houve um pecado consciente. E é assim que funciona. Por exemplo, você, eu, todos nós somos açoitados, sejam por pensamentos bons ou pensamentos maus. Não é verdade? Quantas pessoas dizem, bispo, o pensamento, vem aqueles pensamentos, são pensamentos do diabo, aqueles maus pensamentos que todos nós somos açoitados com eles. Jesus foi açoitado com pensamentos maus. O diabo não tentou Jesus 3 vezes lá no deserto? Agora, cabe a cada um de nós seguir o que é certo, de acordo com a consciência divina que nós temos, ou errado, de acordo com a vontade do diabo. Nós sabemos que o diabo, ele sopra tentações, ele suscita ganância, ele suscita olhos adúlteros,
ele suscita fofocas, ele suscita críticas, ele suscita o inferno. Mas cada um de nós tem a consciência divina, a consciência de Deus. Não, isso é errado. Aquilo ali é errado. Isso não é justo. Então, o que nós temos que fazer? Obedecer à voz de Deus. Então, Deus não neutralizou a voz do diabo, mas deu a voz dele, para que nós viéssemos nos defender com a palavra dele. Deus nos deu a palavra dele. Você, eu caí em tentação. Você caiu em tentação, não foi sem querer, não. Ô bispo, eu dei bobeira. Não, você não deu bobeira, não. Você caiu porque você quis cair. Não vem com essa história de conversa mole para boi dormir, não, que isso não pega mais, não. Você caiu porque você quis cair. Quando a gente comete uma coisa errada, a gente comete por consciência. A gente não comete sem querer, não. A gente comete a coisa errada porque nós quisemos cometer aquela coisa errada. Às vezes a pessoa concebe a iniquidade, que é um pensamento de pecado, que é um pensamento pecaminoso. Ainda que não tenha sido consumado, mas a pessoa conserva dentro de si até que um dia ela venha cometer aquele pecado. Isso é satânico. Então, quando vierem os pensamentos maus, quando vierem as tentações, nós temos o nome de Jesus, nós temos o Espírito de Jesus, nós temos a palavra de Jesus, tudo isso para nos defender, para que nós venhamos prevalecer. Então Deus fez o homem à sua glória, à sua imagem e semelhança. No versículo 27 diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, ponto e vírgula. A imagem de Deus o criou. Quer dizer, 3 vezes a Bíblia fala a imagem de Deus. Em 2 versículos, o versículo 26 e 27, 3 vezes Deus repete imagem de Deus, imagem de Deus, imagem de Deus. Então, o resultado da minha vida se dá ou se acontece pelo que eu plantei, eu tenho plantado na minha vida. Eu não vou dizer que eu sou perfeito, claro, eu não sou perfeito, mas eu tenho consciência do que é perfeito e do que é imperfeito, ou não tenho. Eu tenho consciência do certo e do errado, ou não tenho? Tenho. Se eu quero fazer o errado, Deus não vai me impedir, não. Ele me deu uma consciência do que é certo, mas se eu quero seguir o errado, eu vou colher os frutos daquilo que eu estou fazendo. Isso porque Deus é justo. Ele me dá o direito de eu escolher. Ele não criou um robô. Ele não criou robô para fazer a coisa mecanicamente. Ele criou um ser humano, à sua imagem. Porque ele também pode fazer o bem, ele também pode fazer o mal. Mas como ele é Deus, é justo, ele vai fazer o bem. Ele não vai fazer o mal. E ele nos deu esse mesmo direito. Isso é a imagem de Deus. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo quando eu tive meu encontro com Deus. Quando eu nasci de novo. Muito bem. Mas quantos erros eu já cometi? Muitos erros eu os cometi inconscientemente. Querendo acertar, eu fiz a coisa errada. Mas também, quantos erros eu cometi sabendo que estava cometendo? Por quê? Porque eu era infantil, porque eu era imaturo, porque eu tive, enfim, eu tive a minha humanidade manifestada, enfim,
mas eu tinha o Espírito Santo. Eu tinha e tenho o Espírito Santo, a consciência de Deus. Graças ao meu Senhor, que até aqui Ele tem me guardado, me protegido. Eu gemi, eu sofri, eu paguei, digamos assim, os meus pecados. Na realidade, foi Jesus que pagou meus pecados e Ele me perdoou. Mas, puxa vida, imagine, jovem, 19 anos, convertido. Eu era um menino, uma criança. E eu achava que estava fazendo certo. Eu já falei para vocês da minha vida, e falei de forma abrupta. Eu namorei, noivei e quase ia casar em 3 meses, porque eu achava que era certo. Até que a ficha caiu. Então, minha amiga, meu amigo, eu tenho o Espírito Santo. Mesmo assim, Deus não tirou de mim o direito de optar, de escolher. Eu falei há algum tempo atrás, vocês devem lembrar, que eu estava louco para comer caranguejo, patinha de caranguejo. Puxa, mas eu estava com um desejo enorme. Quando eu cheguei no Brasil, alguém mandou para nós patinha de caranguejo. Caramba, eu fui comendo. Chegou um momento que eu já estava satisfeito. Mas, porque ainda havia patinha, eu falei, não vou mais um. E eu caí no pecado da gula. Eu caí no pecado da gula. Eu comi além do que deveria. Pecado? Foi pecado. Eu comi consciente. Eu já estava farto, satisfeito já, mas eu comi mais, eu queria mais e mais e mais. E eu dei vazão à carne. Conscientemente, não foi sem querer, não. Foi consciente. Naquela noite, eu não pude dormir, de tanta dor na barriga. No dia seguinte, eu estava lá no médico, doutor, olha, aconteceu isso. Eu sofri as consequências e nunca mais vou fazer isso. Eu aprendi. E eu tinha o Espírito Santo? Tinha. Tenho. Mas eu caí porque quis cair, porque eu queria comer mais. Então, amiga e amigo, é assim que funciona. Deus não fez da gente robô. Deus não tem robô como filhos. Ele tem pessoas, seres que foram criados à sua imagem. Tem a consciência, o espírito, a consciência divina, para saber escolher o que é certo, fazer o que é certo, andar no que é certo, o caminho da justiça, entendeu? Amanhã a gente fala mais, porque a gente fica dando muita coisa, de repente você fica também com congestão aí cerebral. Vou dar um pouquinho só. Amanhã nós falamos mais sobre esse assunto, porque isso aí é fundamental. A sua vida depende disso. A minha vida depende disso. Nós temos de um lado a voz do diabo, de outro lado a voz de Deus. Nós temos a consciência divina. Seja você crente, incrédulo, seja você quem for, católico, espírita, evangélico, crê em Deus, não crê em Deus, todos têm a consciência divina e sabem discernir o que é certo e o que é errado. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.